Olá, começando mais um ABC da Notícia. Eu dou as boas-vindas para você que nos acompanha pela Band News FM, para você que preferiu nos ver pelos vídeos das redes sociais também. Aqui a gente se encontra e você entende melhor assuntos importantes que rondam nossa sociedade. Os temas podem estar nas suas redes sociais, nos jornais, no rádio ou na TV, não importa. O que importa mesmo é você entender o que está sendo dito. Público bem informado faz as melhores escolhas. Eu sou Maria Cristina Poli, começando mais uma edição de hoje que vai explicar o que é o racismo estrutural. Lembro que este programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance, ABC da Notícia. Se complica, a gente explica. O tema tem muito a ver com as comemorações dos 200 anos da independência, certo, Alexandre Sayad? Olá, Poli, convidados, obrigado. Estamos aqui em um programa com um tema muito delicado, importante. E fica uma pergunta no ar, né? Por que da independência até a abolição, digamos, oficial, formal, passaram 66 anos de nação independente e ainda com uma escravidão oficial, digamos assim? Quer dizer, a gente vai ter que conversar muito sobre isso. Quem mais vai estar conosco hoje, Alê? Olha, hoje a gente tem dois ilustres convidados. A gente recebe a historiadora Vânia Santana, que também é pesquisadora de relações de gênero e étnico-raciais, atual presidente do Conselho do IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e também o professor de Geografia Vinícius Machado, que é ativista, militante da educação e um dos criadores de uma ação sensacional que ele vai explicar para a gente daqui a pouco, chamada Tem Cor no Ensino. Antes de começar a perguntar para a Vânia, que era esse o meu plano, eu gostaria que o Vinícius explicasse o que é, Vinícius, o Tem Cor no Ensino. Seja bem-vindo, bem-vinda também, Vânia, mas gostaria de começar por você, Vinícius, só por essa curiosidade, tem cor no ensino? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está escutando a gente. O Tem Cor no Ensino, ele surge da ideia de entender que algumas datas comemorativas, principalmente o dia 20 de novembro, em algumas escolas e em algumas instituições, ficava muito sem um foco ou alguma atividade muito desconexa. A gente via muito a partilha dos professores nas redes sociais de como eles se sentiam um pouco sozinhos nas ações que eles tinham que promover dentro das escolas e como, às vezes, isso recaía sempre no professor negro daquela instituição. Então, a ideia do Tem Cor no Ensino é proporcionar para os professores, de forma gratuita, materiais, desde a parte teórica até a parte prática, para que eles, dentro das suas instituições, possam abordar o tema de uma forma mais bem elaborada e bem construída. Ok. Bom, entendido isso, eu começaria então perguntando para a Vânia que antes da gente falar sobre o que é racismo estrutural, eu acho que seria interessante a gente recapitular aqui o que é racismo. Desde, acho que são 134 anos, né, que a gente não tem mais escravos no Brasil. Eu gostaria de saber se houve algum avanço, mas antes gostaria que você explicasse o que é o racismo. Bom, racismo é a prática de diferente. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todas, todos, todes. Quero agradecer o convite, quero agradecer desde já a audiência. É muito importante que nós tenhamos a oportunidade de debater relações raciais nos meios de comunicação, de tal maneira que é um prazer muito grande estar aqui. Racismo é a prática de tratamento diferenciado, inferiorizado e hierarquizado, deferido contra determinados grupos étnico-raciais. E no caso brasileiro, essa prática diferenciada, inferiorizada e hierarquizada tem na população negra, na população de origem africana, na população com um passado escravizado, o seu principal alvo. O racismo é, acima de tudo, uma ideologia. Ela é um conjunto de práticas e pensamento que inferioriza alguns
e destaca alguns outros, em geral, minoria na sociedade, a uma posição de superioridade. Então, no caso brasileiro, tem sido a prática de discriminação sistemática contra as pessoas negras, as pessoas autodeclaradas pretas e pardas, as pessoas que, como eu disse, têm na sua história, pelo menos de ocupação nesse território, como pessoas que vieram de África escravizadas, né? Então, o racismo, no caso brasileiro, tem essa particularidade e essa peculiaridade. E nós compreendemos também que, como ideologia que inferioriza, que hierarquiza, também os povos originários são vítimas de racismo, dessa ideologia. Nesses 134 anos que a gente não, né, que teve a abolição, o Brasil foi, segundo os historiadores, né, foi o último país ocidental a ficar livre da escravidão. Nesses 134 anos não houve avanços, porque se insiste muito que a gente tem essa herança, que o Brasil ficou assim recriando erros do passado e por isso a gente não teria ficado livre desses hábitos de colocar o negro numa situação inferior e tudo mais. Mas não houve nenhum tipo de avanço? Vocês não veem nenhum tipo de avanço? Bom, do ponto de vista social, econômico e político, não houve avanços. Definitivamente não houve avanços. Essa é uma notícia triste, essa é uma notícia trágica, mas ela é uma notícia, uma verdade que precisamos encarar. Os avanços que nós podemos identificar na sociedade brasileira, na atualidade, é que o racismo, como uma prática que destrói a possibilidade de cidadania, está em xeque. E isso é muito importante. Eu diria que as organizações do movimento negro tiveram um sucesso político de afirmar que no Brasil não existe democracia racial. Isso também é um avanço político importante. Nós temos hoje pessoas, brasileiros e brasileiras, que se autodeclaram pretos e pardos, portanto, negros, na sua maioria, 56% da população. Isso é um avanço, sobretudo como se imaginava que os negros no Brasil iriam desaparecer, miscigenar a tal ponto que todos ficariam embranquecidos e embranquecidos, né? Embranquecidos e embranquecidas. Não aconteceu. Isso é um avanço. Existe mais consciência política sobre práticas discriminatórias. Isso é um avanço da consciência. As pessoas, nós temos muito mais orgulho e estamos muito mais dispostos a defender a nossa história e o nosso passado e a nossa identidade e a nossa integridade com muito mais altivez. Isso é um avanço. No mais, nós devemos reconhecer que não houve avanços. Por isso que nós estamos conversando sobre isso agora. Não quero me estender, mas eu queria depois voltar a algo gente que volta. Alexandre Sayed. Ale. Professora Vânia, eu trago aqui, né, diante do que você falou, uma frase que eu tinha já separado, né, do Joaquim Nabuco, que acho que assim, exprime um pouco o que você trouxe. Porque uma coisa, né, a gente aprende a abolição na escola e a gente muitas vezes não compreende que a abolição da escravatura foi um gesto formal, simplesmente.
Quer dizer, ele não foi, eu acho que, trazido junto com políticas públicas, ações afirmativas, quer dizer, toda essa percepção que a professora traz aqui fica mais numa espécie de um simbolismo do que na vida real, né? E o Joaquim Nabuco, que foi um escritor que inclusive fundou, né, a Associação Brasileira de Letras, um dos fundadores, abolicionista, foi conterrâneo do Machado de Assis lá entre o século XIX e século XX. Ele disse que a escravidão ia permanecer por muito tempo ainda como uma característica nacional do Brasil. Queria que a senhora comentasse essa frase dele. E seria interessante, inclusive, o Vinícius repercutir na escola. Repercutir também na escola. Bom, é preciso ler Nabuco, sempre. É uma pena que Nabuco não seja tão lido quanto merece. Porque havia, naquela época, ao final do século XIX, projetos, propostas de nação que não só a exclusão da população recém-liberta ou na iminência de ser liberta. E são projetos que foram projetos derrotados, projetos como o do Joaquim, projetos como o do André Rebouças, do José de Patrocínio, do Luiz Gama. E qual é o projeto? O projeto é que, de fato, a população recém-liberta ou a população negra, que era a sua maioria, tivesse um lugar na sociedade brasileira. E isso não ocorreu. E eu quero alertar, porque é claro que nós temos um problema no dia 12 de maio de 1888, mas o nosso problema, de fato e fundamental, começa, para o período contemporâneo, em 14 de maio de 1888. Nós devemos reconhecer, e é muito importante, que a Lei Áurea, ou a abolição da escravidão, foi uma negociação de 78 anos, desde o primeiro tratado entre a coroa portuguesa e Inglaterra para a libertação dos escravos em 1810. Tem uns nomes que a gente aprende na escola sobre esse momento desse tratado entre os dois reinos, não é verdade? E nós só vamos ter uma ação em 1888. E como você disse, nesse período você tem até mesmo a independência do Brasil. E ainda assim levamos 66 anos até a abolição. E o que é importante é que o documento clássico, verdadeiro, que põe fim a esse assunto, tem 2 muito sucintos parágrafos, apenas 2, e 14 palavras. Claro que não ia dar certo. E ao mesmo passo, veja vocês, nós temos um decreto de 1800, um ano depois, vou me errar de pouco, o decreto de 842, de julho de 1889, ou seja, um pouco antes da República, que ele é um decreto que organiza toda a política de imigração europeia para o Brasil. E esse decreto tem 42 parágrafos. Isso demonstra muito bem qual nação se queria naquele momento. E essa nação que se queria nesse momento era uma nação embranquecida. Nós precisamos olhar para o processo migratório brasileiro do final do século XIX como uma demonstração muito concreta e objetiva que o Estado brasileiro operou para interditar uma população recém-liberta e uma população preta e parda liberta a condições fundamentais daquela época, que é acesso aos postos de trabalho. Gostaria de conversar, Eu gostaria de conversar com o professor Vinícius e perguntar, professor Vinícius, com toda essa explicação, a gente
está entendendo que existe que foi muito romanceada a história com relação à abolição dos escravos. E eu gostaria de que você me dissesse como que os alunos entendem esse período da história, que como a gente está entendendo, ela foi muito romanceada, e, na verdade, os negros, os pretos, quando receberam a sua libertação, eles foram jogados nas ruas, eles não foram incluídos no sistema, eles não tiveram educação, eles não tiveram saúde, eles não tiveram moradia, eles não tiveram trabalho, e essa é a real do que aconteceu, e hoje o que se diz é que existe uma reprodução dessa cena, que os negros continuam não tendo, não são incluídos na educação, não são incluídos na saúde, não são incluídos no trabalho e na habitação. Voltando à história, e voltando ao que eu disse, que eu gostaria de saber até se eu estou sendo correta, essa parte da história, ela foi realmente romanceada? Os alunos recebem que tipo de informação histórica? E se eles recebem essa informação que é realmente a que aconteceu, ou seja, os negros foram jogados na rua e eles não foram incluídos na sociedade. Como foi bem pontuado, as nossas conquistas elas são muito recentes. Então, quando a gente fala de sala de aula, a gente está falando de estudantes que estão tendo contato com professores que foram formados há bastante tempo, e com uma estrutura até de conteúdos de livros didáticos que são oriundos de um tempo anterior, e isso reflete um pouco em como isso é levado para os estudantes. A gente tem um avanço muito importante, que é a Lei 10.639, lá de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, mas a gente percebe que a formação desses professores ainda carece um pouco dessa inserção desse tema. Então, quando a gente está falando em sala de aula, muitas vezes não há um aprofundamento devido sobre as consequências e as mazelas que o período escravocrata deixou na nossa sociedade. Isso fica muito, às vezes, a cargo do professor, do tipo de identidade, de identificação e o conhecimento do conteúdo que ele tem. A gente percebe isso quando a gente conversa com alunos que estão ali no ensino médio e que passaram por uma estrutura de escola muito mais convencional e conservadora e que acabam trazendo um pouco dessa perspectiva de que o processo escravocrata não trouxe muitos desafios para o país. A gente acaba caindo na ideia da democracia racial, né, de que o Brasil foi construído a partir da junção de 3 raças, e quando a gente olha a fundo e entende e compreende, foi através de muita violência e através de uma ausência de emancipação. Então, em sala de aula, e aí o Tencor no Ensino entra um pouco com essa proposta, a gente tem muita dificuldade de encontrar material, de encontrar atividade, mesmo que legalmente falando seja obrigatório, isso fica muito a cargo do interesse e da vontade do professor. E aí acaba que muitos alunos não compreendem na profundidade necessária esse ponto, né, de como o racismo, esses mais de 300 anos que a gente teve de escravidão, reverberam nesses menos de 130 que a gente tem de abolição. E o efeito disso em questões econômicas, sociais, urbanas e políticas também. Então a gente ainda tem uma necessidade de avanço muito grande a ser realizado quando o assunto é a educação sobre a história negra do Brasil, sobre a história racial do nosso país. E eu acho que aí você chega ao ponto que é o tema aqui do nosso programa, porque a gente chega no que é o racismo estrutural. Você concorda comigo? Porque eu acho que quando a gente está dizendo aqui em poucas palavras, né, o que aconteceu com essa população, eles foram excluídos de toda essa estrutura da sociedade. E aí vem o racismo estrutural, ou seja, eles não foram incluídos na escola, no trabalho, enfim, na estrutura da sociedade. Aí existe um racismo estrutural, ou seja, ela ficou enraizada na estrutura da sociedade. É isso, né, professora Vânia? Ou seja, eles estão aí fora do topo das lideranças das empresas, das principais empresas, eles não estão ocupando os grandes postos de trabalho, existe diferenças de remuneração para os mesmos postos de trabalho também. E aí vai, não é isso? Cristina, é mais ou menos isso. Se você me permite, assim, por favor. É claro que para falar de relações raciais tem algumas reflexões que a gente deve fazer coletivamente, né?
No caso da população negra, não é que nós não tenhamos sido excluídos, entendeu? Não foi só porque fomos excluídos, nós fomos interditados aos nossos direitos. Exclusão seria muito ruim, mas ter interditado os nossos direitos é muito mais profundo, e é disso que nós falamos sobre racismo estrutural. As instituições, o Estado brasileiro, ele é um participante, ele é um ator ativo na condução do racismo no Brasil. Não há nada que possa justificar, por exemplo, o fato da população analfabeta, no caso brasileiro, só ter tido o direito de votar na Constituição de 1988. E nós sabemos exatamente quem eram essas pessoas analfabetas naquela época e antes dessa época. Nós precisamos nos debruçar profundamente sobre o fato de apenas menos de 5 anos nós temos as mulheres empregadas domésticas, que são maioria negras, reconhecidas como trabalhadoras. Nós temos, na sociedade brasileira, um índice de homicídio entre população masculina negra na ordem de 40 mil ao ano, por todo o país. Isso é uma interdição de direitos. Racismo estrutural é olhar a sociedade brasileira e ver, bom, dentre toda a fragilidade, vulnerabilidade, brutalidade e insucessos, qual é mesmo a justificativa que nós temos a apresentar frente ao fato de que são os negros os mais atingidos? O que é que faz definitivamente uma mãe negra em uma região metropolitana, que pode ser essa que eu vivo, o Rio de Janeiro, temer pelo fato do seu filho, jovem, ser assassinado a qualquer momento, a qualquer hora, sob banalidade? Falar de racismo estrutural é uma palavra, nós temos que descer à sua essência, ao seu exercício, porque ela se dá não por exclusões, mas por interdições ao direito à vida que a população negra brasileira merece. Vocês são jornalistas e se deparam todos os dias, todo santo dia, com barbaridades e que vocês sabem aonde elas se dirigem, não é verdade? Infelizmente, então, nós podemos... Não é? Então, é isso que você disse, Cristina. É a desigualdade salarial, é o desemprego, é a taxa de analfabetismo, taxa de homicídio, com menos acesso à saúde, abaixo da linha da pobreza, os mais pobres entre os pobres, os mais famintos entre os famintos. Agora, a pergunta é, quanto tempo nós achamos que vamos lidar com uma situação como essa, sem colocar essa situação estrutural como o centro do debate? Porque, definitivamente, também é importante que se diga, esse país não vai para frente se nós não enfrentarmos o fato dessa parcela da população brasileira, os afro-brasileiros, os negros, aqueles que têm os seus ancestrais escravizados, virem para o centro do debate da negociação. Queria perguntar, direcionar essa pergunta para o Vinícius, que é o seguinte, que para mim é uma das maiores aberrações que acho que o racismo estrutural traz para a nossa sociedade, que é o branqueamento da história, né? Que é você olhar para trás
e clarear uma história que era negra. E o exemplo maior que a gente tem é o Machado de Assis, que era filho de açorianos, maior escritor da língua portuguesa, filho de açorianos, de negros libertos, e era retratado como branco até pouco tempo, né? Vinícius, como rever a história e colocá-la em panos contemporâneos verdadeiros na educação? Muito bom. Coincidentemente, eu estou com a camiseta do Machado de Assis, né? Acho que cai muito ao tema. Mas é importante a gente sempre entender que a história ela é contada através de diversas fontes e de diversas formas. No Brasil, a gente tem uma história contada pela branquitude. E é importante que, a partir do momento que a gente reconhece as necessidades que a gente tem como um povo, como população, de entender que todo o nosso processo de presente ele está atrelado a um contexto histórico, a gente tem que repensar a forma como a gente conta isso. Então, é importante o que o movimento negro, né, tem feito, e a população organizada também, para pautar escritores negros, para pautar perspectivas teóricas da população negra, só que isso precisa chegar na sala de aula. E a gente ainda tem muita resistência em relação a isso. Em como os nossos livros didáticos eles são construídos e constituídos, em como a gente pensa alguns elementos da história. Por quê? Porque a gente não reconhece que a escravidão ela tem consequências até os dias atuais. A gente cria a ideia de que esse é um processo antigo e que não tem reflexo no cotidiano. E aí a gente vai tentando afastar, vai tentando apagar essa parte da história. Quando a gente fala, por exemplo, de museus da história brasileira, poucos são aqueles que abordam o processo escravocrata. É como se a gente sentisse vergonha desse processo, excluísse ele da nossa narrativa e, portanto, tivéssemos resolvido esse problema. Então é preciso que a gente entenda, aceite que esse processo é doloroso para a história da população brasileira e principalmente para a população negra, e quando a gente aceita, é começar a permitir que intelectuais negros, que pensadores contemporâneos negros, que historiadores, geógrafos possam partir do ponto de que a história precisa ser contada através de uma outra perspectiva. Enquanto a gente aceita que isso não é real, finge que isso não é um contexto que nos atinge, a gente vai continuar reproduzindo essa ideia de que a nossa história é contada a partir de uma perspectiva europeia, excluindo os povos indígenas e a população negra, que faz parte da sociedade brasileira como um todo. Então é preciso a gente aceitar o que a gente vive e o contexto que a gente está hoje, para que isso chegue até a sala de aula também. Olha, eu gostaria de colocar mais uma coisa aqui na nossa conversa, que é o seguinte: a gente está em tempos aí de eleição, e nós ouvimos o Márcio Black, que é da Fundação TID de Setúbal, e ele colocou aqui um trabalho que está sendo feito, que é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que é o Quilombo dos Parlamentos. O que é o Quilombo dos Parlamentos? Ele vai explicar, mas em poucas palavras aqui, é um movimento que trata de criar um apoio a candidaturas de pessoas ligadas a questões do movimento negro. Agora, é interessante que não é só apoiar candidaturas de pessoas exatamente negras, pode apoiar pessoas brancas que estão sensíveis às questões negras, o que é mais bacana ainda, que não é... Né? Vamos ouvir, depois a gente volta aqui para continuar conversando com a professora Vânia e o Vinícius. Você pode colocar, Júlia Maciel, por favor? Ao falar de racismo estrutural, quando a gente olha para a expressão disso, no sentido da política, não necessariamente precisa falar de política partidária, sabe? Mas acho que uma coisa que a gente precisa falar aqui é, se a gente quer reconstruir o país em bases antirracistas, essa reconstrução ela precisa passar pela mudança do Congresso também, né? Para que a gente possa garantir o acesso que é o espaço onde a luta por direitos e contra a desigualdade se expressa materialmente, né? Então, por isso que nesse sentido é importante eleger mais pessoas negras. Que é isso, essas pessoas elas contribuem para um projeto de país mais justo para todas e todos. E aí, esse projeto de país, que é justo para todo mundo, ele está alinhado com a luta contra o racismo, né? E para isso, acho que o crucial é o engajamento das pessoas, né? Para que elas mobilizem esse diálogo. Então, eu acho que, nesse sentido, não precisa falar necessariamente sobre política partido,
em quem eleger, em quem votar ou quem não votar, qual partido não, quem está no governo ou quem não está. Mas sobre a importância, sobre a expressão disso no Congresso, quer dizer, o racismo estrutural, ele se expressa também pela baixa representatividade que as pessoas negras têm hoje. E essa baixa representatividade, ela é ruim não só para as pessoas negras, ela é ruim para o país, né, para o Brasil. Então, eu acho que é um pouco por aí, para, de repente, ajudar nesse sentido, que eu realmente entendo que tem uma sensibilidade. Por isso que o mote da campanha do Novo Parlamento é vote antirracista, tá? Que vote numa pessoa negra. Aí quem é a pessoa, qual que é a linha, para que lado ela vai ou não, essa é uma escolha individual. Vânia, você gostaria de fazer algum comentário? Agora a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu deixei essa questão por último, como a gente está aí nesse momento eleitoral, eu acho que seria interessante a gente encerrar com esse tema. Você gostaria de comentar? Bom, sim, eu gostaria muito de comentar. A iniciativa Quilombos Novos dos Parlamentos é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, reunindo candidaturas, ou propostas de candidaturas, mulheres negras, homens negros, juventude negra, candidatos nessas próximas eleições, no campo progressista. E a Coalizão Negra por Direito compreende algo muito fundamental. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Em 14 de maio de 2021, ou seja, no ano passado, nós lançamos um manifesto exatamente com esse nome. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Um manifesto que foi publicado em 2 grandes jornais de circulação nacional. Está no site, para quem quiser ler a compreensão da coalizão sobre por que afirmamos enquanto houver racismo, não haverá democracia. Temos aproximadamente 60 mil assinaturas nesse manifesto. E porque a gente compreende que a representação parlamentar ela é fundamental para o fortalecimento da democracia no Brasil. E que, portanto, ter um parlamento que reflita as características étnico-raciais do país é uma necessidade. Eu gostaria que o Vinícius, então, falasse algo para encerrar a nossa edição de hoje, Vinícius. Queria comentar que a sala de aula ela é um processo importante para a formação dos indivíduos que estão dentro de sociedade. E é importante que a gente entenda o papel do professor como indivíduo que mobiliza esse conteúdo em sala de aula, mas também os processos que são externos à sala de aula, né? Então, pensar em legislação, representantes no parlamento, pensar também em quem gera as políticas educacionais, livros didáticos, são importantes para a gente começar a contar a história de uma forma muito mais ampla e trazendo muito mais a pauta da negritude e as questões sociais para dentro de sala de aula. Ampla e verdadeira, né? As versões, né? Bom, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer muito a participação da historiadora Vânia Santana e do Vinícius Machado, professor de Geografia e do movimento Tem Cor no Ensino. Muito obrigada, foi ótimo, hein, Alê? Foi demais, o programa é especial. Muito bacana, eu quero agradecer muito a volta do nosso Alê, que está proibido de sair nem férias, né? Está proibido de viajar. Não sairei. Agradeço muito também a todos aqui hoje, quero agradecer pela Band News FM o apoio operacional, que é da Júlia Maciel. Obrigada, Júlia. E a coordenação que foi do Renan Suquevicius. Eu lembro que este programa tem o selo de qualidade da Unesco Mil Alliance. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Tchau e até a próxima.